Novidades no caso da morte do policial Oscar Charife Abrão, taxista. É acusado de participar da quadrilha que roubava comércios em Goiânia. Veja os detalhes. A Polícia Civil apresentou hoje no auditório da Secretaria de Segurança Pública de Goiás o resultado das investigações do assassinato do policial Oscar Charife Abrão Garcia, de 32 anos, na madrugada do dia 7 de fevereiro. O caso foi apurado por equipes da DEIC e também pela Delegacia de Homicídios. O policial civil morreu após ser baleado por assaltantes em uma lanchonete no setor oeste. O agente Oscar Charife estava no local quando 3 homens chegaram e anunciaram um assalto. O policial teria visto 2 criminosos quando reagiu. O terceiro, que estava atrás, atirou no ombro do policial. Em seguida, a vítima conseguiu atingir 2 dos suspeitos. Um dos criminosos e Oscar foram encaminhados e atendidos no Hospital de Urgências de Goiânia, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Durante as investigações, outras 2 pessoas foram presas, suspeitas de participação no crime. Nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Vivian Maia, que traz mais detalhes, vai contar tudo o que aconteceu, o que a polícia investigou até agora. Vivian, boa tarde para você. Boa tarde, Jordevá. Boa tarde a todos. Na manhã de hoje, a Polícia Civil apresentou um terceiro suspeito de envolvimento neste assalto que terminou na morte do agente de Polícia Civil. Como nós mostramos na reportagem, um suspeito foi baleado pelo próprio servidor da polícia e morreu. Outro, um menor de 16 anos, está apreendido. E este terceiro suspeito, que se chama Igor Henrique Menezes Barreto e foi apresentado hoje, foi preso na quarta-feira passada em uma clínica de recuperação onde a polícia acredita que ele estava se escondendo. Ele foi preso porque, segundo a polícia, também se envolveu em um homicídio no ano passado e havia um mandado de prisão contra ele. E tem ainda uma quarta pessoa que está foragida. É um taxista que teria levado o grupo até a lanchonete para cometer o crime. E nós também temos a foto deste taxista que está sendo divulgada para colaborar nas investigações. O nome dele é Bruno Costa Campos. E quem tem mais detalhes agora é o delegado Claiter Camilo. Delegado, boa tarde. Como é que esse taxista teria participado? Boa tarde. Pelo que nós pudemos apurar, a participação do taxista se deu no sentido de transportar os autores da cidade de Senador Canedo até o local do fato. E, se tudo corresse como planejado, ele também seria responsável por levá-los do local do fato de volta a um local de segurança. Como ocorreu um tiroteio, a reação do policial civil, ele acabou por deixar os demais autores no local. Um deles foi baleado, Robert, acabou falecendo. Um menor de idade foi baleado no pé e, ainda baleado, conseguiu roubar um veículo ali nas imediações da lanchonete e fugiu. Foi apreendido quando ele era atendido num hospital de Senador Canedo. E o Igor conseguiu fugir. Foi localizado posteriormente por uma equipe da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios nessa clínica de recuperação onde ele estava internado. O taxista então transportou o grupo até o setor oeste em Goiânia, sabendo que um crime seria cometido, e ele seria favorecido também? Sim, pelo que foi verificado, ele tinha conhecimento, ele transportou com essa finalidade, ele era beneficiado. Pelo que nós pudemos perceber também, essa não foi a única vez que isso ocorreu, ele já tinha participado desse tipo de ação em outras oportunidades. Ele transportava até o local do fato, dava a fuga e era beneficiado pelo proveito do crime. A polícia acredita que ele também, o taxista Bruno, teria fornecido armas para esse grupo? Há essa hipótese que nós ainda precisamos confirmar, mas segundo o próprio Igor, 2 das 3 armas que foram usadas nesse crime seriam de propriedade do Bruno. Um revólver calibre 38, que foi encontrado com o Robert, e uma pistola de calibre .40 que foi usada pelo Igor, que foi levada por ele no momento da fuga. Essa pistola ainda não foi encontrada. Oi, Luciana. Eu gostaria de saber do delegado se alguma vez esse taxista já foi preso diante dessa suspeita de que ele teria participado também de outros assaltos, transportando os bandidos? Bom, nós verificamos no nosso sistema, ele não consta nenhum registro de prisão ou de outro crime em desfavor dele.
o que não quer dizer que ele nunca tenha praticado nenhum crime. Isso quer dizer apenas que ele nunca caiu, nunca foi preso, nunca foi autuado. Há inclusive relatos dos próprios envolvidos de que em outras oportunidades ele teria sido responsável pelo transporte deles até o local e na fuga também, como era o planejado nessa ação que resultou na morte do policial civil. Delegado, nós também temos para mostrar para os nossos telespectadores imagens de circuito que mostram o momento em que os três chegam na lanchonete, anunciam um assalto, acontece o tiroteio e nessas imagens também aparece o táxi. Sim. Nós temos as imagens que mostram o táxi nas imediações do local do fato, os três indivíduos descendo o táxi na Avenida D, ali próximo, e logo na sequência os três se dirigindo a essa praça. Então essa é ainda mais um elemento de confirmação com relação ao envolvimento do Bruno nesse fato. E qual a participação do Igor, que foi preso semana passada e apresentado hoje? Eles seriam responsáveis ele chegou correndo, pelo que nós podemos perceber pelas imagens, dois dos assaltantes, o Robert e o menor, eles se separaram no momento da ação, abordaram a mesa do policial civil. O Igor teria corrido pela lateral das mesas para abordar o restante das pessoas, para impedir que os demais fugissem. Eu gostaria até de salientar que, apesar de ter ocorrido a morte de um policial civil, inclusive uma outra pessoa, um jovem de 20 anos, ele foi baleado também nessa ação, tomou um tiro na perna. Um cliente. Isso, um cliente, ele estava na sanduicheria no momento, felizmente sem maior gravidade. E pelo que nós pudemos perceber das imagens também, foi muito impressionante o fato de outras pessoas não terem sido baleadas, não terem morrido, porque o Igor e todos eles disparam muitos tiros, né? São disparados tiros a esmo. O Igor mesmo atira de uma distância muito curta dos demais clientes. Mas o tiro que pegou no Oscar saiu da arma que estava com o menor? Nesse momento eu não tenho como te dizer com certeza, porque nós dependemos dos laudos do exame da balística para essa confirmação. É possível, pela dinâmica e pelos relatos das testemunhas, é possível que quem tenha atirado seja o Robert, mas ainda não tenho como te garantir 100%. Jordevá, e agora o Igor, que já está preso, e o Bruno Costa Campos, quando for preso, devem responder por latrocínio, que é roubo seguido de morte, além dos crimes de associação criminosa e corrupção de menores. As penas ultrapassam 30 anos. Obrigado, Vivian. Parabéns à Polícia Civil. Boa tarde ao delegado também. Eu quero rever essas imagens que nós mostramos aí da ação criminosa que resultou na morte de um policial civil e também numa outra pessoa ferida. Eles chegam os três, você percebe aí claramente. Agora, gente, olha o tanto de pessoa que estava nesse momento aí e eles chegam dispostos a fazer um arrastão mesmo. Chegam armados, veja, olha só. A forma como eles agem, o policial civil acabou reagindo, infelizmente acabou morrendo, mas são jovens que não têm receio de jeito nenhum, chegam armados, querem fazer uma arrastão e se tem alguma pessoa armada, eles trocam tiros mesmo, você percebe aí, olha, jovens, meninos, um menor inclusive participou dessa ação. Olha que coisa mais triste. E o pânico das pessoas. Esse senhor aqui, esse homem, embaixo do vídeo, você vê que ele, ouvindo os tiros, ele corre para a direção dos bandidos. Os bandidos saem atirando contra os clientes e, como disse o delegado, lamentavelmente, nós tivemos a morte do policial, uma pessoa ferida, mas outros clientes também poderiam ter sido atingidos, porque eles saem atirando para tudo quanto é lado.